Ô, gente, Roberto Ribisco aqui. O documentário em 4 episódios, O Filho de Sam, é tão desnecessariamente longo que chega uma hora em que as imagens de arquivo acabaram e elas começam a ser repetidas. Tem coisa que eu vi ali, sei lá, 5, 6 vezes, de tão desnecessariamente longo que é. Mas pelo menos, uma vez eu resenhei um aqui e eu abria desses crimes, né, de verdade que a Netflix está serializando, que eu falei, nossa, a Califórnia é cheia, só tem serial killer. Dessa vez o serial killer é em Nova York. Mas não é que vai para a Califórnia também? Né? Ou pelo menos eles acham que tem uma ramificação na Califórnia. Eu falei, eita Califórnia, não consegue se livrar, mesmo que seja na narrativa. Eu fiquei mais frustrado e, olha, quase com raiva de ter assistido do que... Eu achei o primeiro capítulo muito legal e depois eu achei que virou perturbador, é uma história perturbadora, mas ao final eu tava bravo, né? Eu achei que eu perdi algumas horas da minha vida, desnecessariamente. Antes de comentar por quê, vou tentar, quando for spoiler, porque quando para você saber por que eu fiquei frustrado, eu vou ter que dar spoiler. Mas eu aviso, tá? Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Então, em 1976, bom, Nova York nos anos 70 era uma cidade falida, com alto índice de violência. Teve lá o incidente da greve dos lixeiros, teve o blackout, que as pessoas... que foi, na verdade, durante esse período aí da caçada policial a esse serial killer, né? Em que a cidade viveu, acho que 24 horas de blackout, e à noite, assim, metade da cidade pegou fogo, porque as pessoas começaram a saquear tudo. Primeiro mundo, hein? E vivia-se, então, não é à toa que foi ali que surgiu o movimento punk, né? Uma das nascedouros do movimento punk foi lá em Nova York, porque a cidade era bem complicada. E aí, para complicar mais ainda, em 1976, um serial killer começa a matar pessoas do nada, assim, sem uma aparente explicação, né? As pessoas estão nos carros, ou num lugar, e chega alguém e mata. Pum, né? Então, o primeiro capítulo conta essa história, contextualiza essa Nova York, conta a história e de como que, inclusive, os policiais conseguiram capturar esse serial killer. Só que até aí eu achei super ótimo. Eu deveria ter parado, né, aí. Né? Achei o primeiro capítulo como esses true crime, esses crimes de verdade, achei bem legal. Cheio de imagens de arquivo, obviamente, os anos 70, tudo essas coisas que eu gosto. Um chuchuzinho, como dizia-se na época, acho que do meu irmão mais velho. Eu não sou tanto dessa época. E aí abre para os outros 3 capítulos, é porque um jornalista ele fica encafifado que não foi só um cara que cometeu o crime, ele fica encafifado que tem mais de um. E aí ele começa a investigar e começam-se a estabelecer-se ramificações com seitas satânicas. Então, durante uma parte dessa segunda, terceiro episódio, fica perturbador porque você fica, vixe, o negócio é bem mais embaixo. E aí vai para Califórnia porque pode ser que tenha uma ligação lá com o Charles Mason, aquele que matou a Sharon Tate, né? Então pode ter uma ligação. E aí, com cientologia, começa a ficar cada vez maior. Só que a polícia não dá bola para esse jornalista e isso vai virando uma obsessão. E ele passa, assim, o resto da vida dele, ele inclusive vai perdendo amigos, vai perdendo porque as pessoas cada vez acreditam menos nele, mas ele escreve livro, ele fala e dá entrevista àqueles programas sensacionalistas. Tem um pedaço lá que fala dos anos 80, né, a ressurgência dos cultos satânicos. Tem um pedaço lá que parece um dos bonequinhos dos Smurfs, que era do demônio. Aqui no Brasil sobrou isso também. Falava na época dos anos 80 que se ouvisse o disco da Xuxa ao contrário, tinha uma mensagem satânica. Acho que tinha outros, negócio da boneca da Xuxa também, que era do demônio. Enfim, vira um negócio, né?
Só que assim, a tal da descida desse jornalista para os infernos, por mais que a gente perceba que ele está se deteriorando, ela não é muito vista, né? E eu achei que os policiais poderiam ter dado mais tempo para eles, porque a polícia nunca acreditou, sempre falou, não, foi só o cara que, só o assassino que a gente achou, não tinha ninguém com ele. Mas efetivamente as intervenções dos detetives na série é só falar isso, tá? E aí tem um final que me deixou totalmente frustrado, tá? Por mais perturbador que tenha sido o antes. Antes de começar a sessão de spoilers, se você gosta muito, 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 muito de cachorro, não veja, porque tem referência a sacrifícios de cães e aparece imagem de arquivo de um cão ou dois dilacerados. Então, se você... Bom, e aí então agora a sessão de spoiler, eu vou ter que dizer por que eu fiquei frustrado. Porque na verdade o documentário ele me contou a história da construção de uma teoria da conspiração. Porque no final das contas nada ficou provado daquele cara. Na verdade, para mim, ficou quase que provado de que a polícia tinha razão, de que ele era maluquete. Porque no final tem aquela entrevista já dele com o moço lá, Orb, sei lá como é que ele chamava, eu até esqueci o nome do cara, de tanta raiva que eu fiquei, do assassino. O assassino só dá respostas monossilábicas porque o jornalista lá, criador dessa teoria, induzia ele a falar, aconteceu isso, hein? Sim. O cara, para mim, parecia que ele estava só falando o que o jornalista quis ouvir. Aí você pode falar assim, mas é a história da manipulação de alguém. Mas se for isso, também me decepcionou, me frustrou. Porque na maior parte das vezes, essa manipulação não era o foco da história. A maior parte do tempo dos 3 capítulos me levou a crer que aquela teoria era verdadeira e que a polícia tinha feito um mau serviço, que ela pode ter errado mesmo em algumas das coisas, mas pelo jeito não. Então assim, eu achei que eu perdi 3 capítulos, eu devia ter visto só o primeiro capítulo. O resto eu vi uma teoria de conspiração, precisava de 3 horas da minha vida para ter visto. Ou que fizesse mais curto, para não repetir as malditas cenas de época lá de arquivo que eles tiveram que repetir. Essa não valeu, esse true crime drama. Não, eu só não gostei lá no negócio da Netflix, no site, lá na PP, na televisão, porque eu gostei da primeira parte, eu achei como que eles descobriram o serial killer, essa parte eu achei legal. Então, para mim, redimiu. Eu aconselharia, assim, ver só a primeira parte. Porque o resto, você vai ver, assim, um monte de suposição que não vai ser levado a nada. Né? Depois, mas no final ela descobre um livro lá, na casa de um outro assassino. Então, mas aquele outro assassino, que já era velhinho, não tinha nada a ver com a teoria dele, que o cara tinha feito. Era só o livro que estava lá, na gaveta. Né? Aquele que era da janitor, que era limpador, gari, cuidador, sei lá que raio que ele era, lá da Universidade de Stanford, né? Que se estudou bem no finalzinho. Isso aí eu estou falando no caso que você já tenha assistido, né? Não prova que há um link entre aquilo que o teorista de conspiração falava e o teórico da conspiração teorista. Eu fiquei tão bravo com esse documentário que eu estou errando. E eu não vou editar o vídeo, não, porque quem chegou aqui é para ver que eu fiquei bravo. Né? Nada prova ali que aquilo era verdade. Né? Então, eu me senti frustrado, porque eu me senti enganado. Gostei, não.